Olá a todos, boa tarde, bem-vindos à aula número 7 do vosso módulo 10 de Higiene e Segurança do Trabalho. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, após aquela confusão que se gerou para a data de entrega, que me obrigou a rever aquilo que eu tinha dito no vídeo, porque efetivamente, como diziam, era que tinha sido dito que o trabalho seria para ser entregue na aula. O que me apraz dizer é o seguinte: independentemente de eu referir no vídeo algum prazo, eu poderei reconsiderá-lo a quando da colocação da tarefa aqui no Classroom. Portanto, o que valerá sempre, seja por um prazo mais alargado, seja por um prazo mais curto, será aquilo que for apresentado aqui no Classroom. Ou seja, as datas de entrega dos trabalhos serão as que forem aqui apresentadas. Posto isto, e sendo a primeira vez e tendo havido essa confusão, dou-vos essa benesse, ninguém será penalizado pelo atraso na entrega do trabalho. Contudo, e após rever os trabalhos que foram entregues, os 14 trabalhos entregues, eu decidi que para esta aula o que nós vamos fazer é exatamente a análise de todos os trabalhos e darei a oportunidade até à próxima aula, portanto a aula, e agora sim, a aula de sexta-feira, o prazo será outra vez posto aqui no Classroom, até à aula de sexta-feira, ou melhor, até amanhã da sexta-feira, dia 26, para ver se eu consigo ter tempo de avaliar os trabalhos antes do início da aula, darei a oportunidade às pessoas que se forem referidas aqui, e isto será o único meio de comunicação para essas pessoas saberem que têm a possibilidade de melhorarem os trabalhos, porque é efetivamente alguns, relativamente poucos trabalhos bastante bons, há alguns trabalhos que, dada a particularidade deste exercício, como vos disse já em vídeos anteriores, a avaliação de riscos é uma atividade técnica que é bastante complexa, não é utilizada neste tipo de matriz, mas eu julgo que para vocês é um bom exercício, porque, e como nós vamos ver numas aulas aqui à frente, vocês poderão ser chamados para representantes dos trabalhadores para as questões da segurança no trabalho, e como tal convém, e uma vez que no vosso curso tem este módulo, convém que vocês tenham algumas bases mais sólidas sobre estas questões. Assim sendo, vamos começar a fazer a avaliação dos trabalhos. Ainda não estão valorados, ou seja, não estão classificados, dada esta possibilidade que eu vos dou de melhorarem. Todos têm essa possibilidade, alguns dificilmente melhorarão pela qualidade que já apresentam. Começando aqui pela Beatriz, o primeiro trabalho que eu abro, muito bem apresentado, aqui com uma capa, uma identificação bastante correta, e começa com uma introdução, o que é o fator de risco profissional, tenham cuidado com, isto já antevém daquilo que será a vossa PAP, o vosso trabalho final de curso, tenham cuidado com aquilo que é o alinhamento do vosso texto, coloquem sempre alinhado à direita e à esquerda. E fala aqui o que é o fator de risco profissional, o processo de gestão profissional, ou seja, uma introdução que obviamente é uma pesquisa válida para qualquer trabalho, que apresenta aqui uma matriz, pronto, um esquema sobre aquilo que é a avaliação profissional, e acaba aqui. Eu ainda descarreguei o trabalho, pensava que havia aqui algum problema na visualização através aqui da plataforma, mas cheguei à conclusão que o trabalho seria este. Isto seria um bom trabalho e bom ponto de partida, considerando que isto seria a introdução do trabalho. Portanto, a Beatriz, ainda que tenha começado bem, e foi
Deixem-me ver se eu consigo. E foi aqui à página da Direção-Geral da Saúde, que tem exatamente aquilo que, com o mesmo tipo de alinhamento e tudo, daquilo que a Beatriz colocou no seu trabalho, o mesmo esquema, e acabando da mesma maneira. Portanto, eu não posso considerar isto como um trabalho entregue. Noutras situações, se isto fosse um curso de técnicos, isto seria um trabalho nota zero. Dou-vos, ou neste caso dou à Beatriz a possibilidade de ela melhorar o seu trabalho fazendo aquilo que se pretende, ou seja, a identificação dos perigos, a associação dos riscos, a valoração dos riscos, atribuir-lhe um valor tendo em conta a probabilidade de ocorrência, a implementação das medidas e a reavaliação. Portanto, Beatriz, tens até à sexta-feira, isto quase parece os desafios que agora andam na moda no Facebook, mas até até às 9 horas da próxima sexta-feira apresenta um trabalho que eu posso classificar porque isto efetivamente não consigo fazer. A outra Beatriz apresenta uma matriz. Eu estou a ser o mais claro possível. Eu não sei se vocês conseguem ver os trabalhos dos vossos colegas na plataforma. De qualquer maneira, estou a ser o mais claro. Estou a mostrar todos os trabalhos para que vocês percebam em que termos é que eu tenho que vos avaliar. A Beatriz apresenta aqui uma matriz simplificada, muito bem, com um código de cores. Portanto, eu deduzo que ela entenda que os riscos psicossociais têm um risco moderado, as posturas inadequadas têm um risco importante e a má visualização tem um risco intolerável. Eu continuo sem perceber o que é má visualização, já não é a primeira vez que a Beatriz me fala nisto. Poderei deduzir, mas isto sendo uma avaliação do risco, eu não posso deduzir, eu tenho que ter claramente, eu tenho que demonstrar claramente o que é de que é que nós estamos a falar. E, portanto, Beatriz Spencer, convém que melhores, se assim o entenderes, que melhores o teu trabalho, porque efetivamente tens a identificação da situação perigosa, mais ou menos. Não sei que riscos é que tu estás a avaliar. Riscos psicossociais são muitos, a postura inadequada, existem imensas coisas que podem acontecer. Isto aqui deduzo que seja o trabalho com ecrãs de visualização também. Dificilmente, e aqui é uma chega que eu dou, sendo que cada avaliador tem a sua avaliação, mas dificilmente o trabalho com ecrãs de visualização para vocês, enquanto técnicos de recepção ou recepcionistas, será um risco intolerável. Mal seria as condições que vocês teriam que trabalhar, ok? Portanto, Beatriz, também, se assim entenderes, melhora o teu trabalho. A Catarina Silva, por base aquela matriz, portanto, identifica o risco, a queda ao mesmo nível ou a situação perigosa. Diz o que é que pode ser, se não tiver direito, partes mais levantadas. Pronto, aqui temos uma questão de semântica, mas pronto, passamos isto à frente. Pronto, temos uma probabilidade média, o risco ser 6. A questão é que se eu tiver uma probabilidade média, ok, o risco será 6, portanto o risco será importante. O que faltou referir aqui foi que, para uma probabilidade média, vamos entender que a fratura do braço é uma consequência muito grave e temos aqui o risco importante. E apresenta aquilo que é a implementação das medidas, neste caso a placa de sinalização de perigo, e que faz a reavaliação, ou seja, baixando da probabilidade média para a probabilidade baixa, mantendo, ou melhor, não mantendo as consequências. Ou seja, o facto de meter uma placa dificilmente fará com que o risco que era importante passará a ser insignificante, porque mesmo com a placa não vai impedir a pessoa de cair. A pessoa cairá na mesma com a placa e até pode cair por cima da placa. Portanto, o que aqui deverá ser reequacionado, aproveitando esta vantagem que eu vos estou a dar,
para o fazerem. A varanda muito baixa, isto é um bom exemplo, sendo que não é uma avaliação de riscos para o risco de acidentes de trabalho. A não ser que estejamos a falar, e aí sim, estamos a falar do pessoal da equipa de limpeza, que esteja a fazer a limpeza do quarto e poderá estar na varanda, mas como aqui é referido, e o hóspede tiver filhos, portanto estamos a falar de uma questão dos ocupantes, e aí já não estamos a falar de acidentes de trabalho. Estamos a falar do acidente, e obviamente o hotel terá que se preocupar com essas situações. Portanto, a Catarina refaz isto e põe, por exemplo, o pessoal da limpeza. Uma vez que o que se pedia inicialmente era que vocês falassem da vossa profissão e dos riscos da vossa profissão, que é exatamente isso que me interessa. Mas pronto, poderão fazê-lo com outras situações. Tenham cuidado com o português. Vaiam não existe. E pronto. Tornar-se também não. Mas pronto. A probabilidade alta e o risco intolerável. Só falta referir aqui se a probabilidade é alta e o risco intolerável, falta referir as consequências. Não se esqueçam que o risco é a probabilidade vezes as consequências. Portanto, vocês têm que apresentar os fatores, a combinação dos fatores, probabilidade vezes consequência. Contudo, apresenta aqui outras aquilo que são as medidas de avaliação, perdão, medidas de minimização do risco ou medidas preventivas. Se a varanda for um pouco mais alta, ou se tiver uma rede ou uma grade, a probabilidade de alguém cair é muito baixa e o risco torna-se quase insignificante. O risco dificilmente se tornará insignificante, porque a probabilidade mesmo baixando, se a pessoa cair, e o que foi dito aqui, a probabilidade de morte, se nós considerarmos a morte como muito grave, e realmente é, como é lógico, nós não passamos para um risco insignificante, mas passamos para um risco moderado. Aquilo que eu vos disse na última aula, quando nós reavaliamos com base na implementação das medidas, grande parte das vezes, utilizando este tipo de matriz, nós só atuamos em cima daquilo que são as probabilidades. É difícil trabalhar em cima das consequências porque elas continuarão a ser as mesmas, sendo que com menos probabilidade de acontecer. E o terceiro exemplo, mínimo 3, portanto aqui está tudo bem. Uma má postura, se a cadeira nos sentarmos for muito desconfortável e isso apertarmos, aqui deve ser adotarmos, provavelmente. Uma postura inadequada, podemos ter vários problemas de costas, pescoço, etc. A probabilidade disso acontecer é alta e o risco é moderado. Portanto, a probabilidade é alta, o risco é moderado. Portanto, se para ser alta for moderado, o que nós temos aqui, consequências pouco graves. A partir assim, concordo com esta avaliação. Uma cadeira confortável, uma boa postura, a probabilidade passa para 1. Ok. Pouco grave, portanto temos um risco insignificante. Muito bom. Catarina, se quiseres, tal como todos os outros, com base naquilo que eu disse, poderás fazer. A Daniela apresenta um trabalho em PowerPoint, o formato é completamente à vossa mercê, e apresenta uma situação que eu já não me lembrava, ele me ter questionado sobre isto, e já vamos ver o que é que eu estava a achar estranho. Fala aqui, portanto, a profissão recepcionista, o risco ou situação perigosa, o horário por turnos. Temos aqui notas. Provocar o stress ou ansiedade, podemos ser que este risco se enquadra nos riscos psicossociais, exatamente, ou seja, o recepcionista por vezes tem que trocar o seu turno com o colega, o seu horário fica desregulado e por isso pode gerar, não é gerir, é gerar um pouco de stress para quem está a trocar de turnos. Efetivamente, o horário por turnos é uma situação bastante complexa que requer bastante atenção. A probabilidade deste risco é média e as consequências são pouco graves. Portanto, se Daniela, se as consequências são pouco graves, ok, e a probabilidade é média
e os riscos e as consequências pouco graves, nós não temos um risco moderado, mas sim um risco aceitável. Ok? Porque temos que fazer a dupla entrada, este encontrar-se-á aqui com este que está deste lado. Portanto, se quiseres fazer esta correção, poderás fazer. Os riscos biológicos, a probabilidade de acontecer este risco é alta, portanto a probabilidade é alta, e as consequências são muito graves, portanto temos aqui um risco intolerável e bastante bem. Eu também concordo com esta avaliação. Este risco requer que entrar em contato com os turistas de vários países, com o risco de uma doença contagiosa. Fala aqui do Covid, mas existem muitas outras que poderão ocorrer. A única coisa que falta, Daniela, se quiseres fazer e para melhorar o teu trabalho, é apresentar medidas de minimização, ok? E reavaliar com base nesse pressuposto. Novamente, as posturas inadequadas, a probabilidade é média, as consequências são graves. Temos aqui um risco moderado, ok, tudo bem. Este risco requer que o recepcionista passe muitas horas de pé. Não é o risco que requer, é a própria atividade é que requer. Isso é que representa um risco para o trabalhador. Portanto, na mesma medida, falta reavaliar após a implementação das medidas. Por fim, aqui na questão, por fim ainda tem mais um. Os trabalhos com ecrãs de visualização, probabilidade alta, consequências são muito graves. Probabilidade alta, muito graves. Problemas que se podem manifestar no nosso sistema, problemas de visão, dores graves ou menos graves da cabeça. Muito cansaço, entre outros, riscos tornam-se um risco intolerável. Já, tal como disse, cada avaliador tem a sua avaliação e, portanto, eu não consideraria isto como um risco intolerável para aquilo que é a vossa profissão. De qualquer maneira, vocês, ao fazê-lo, vocês têm que o defender. E está aqui defendido. Têm que dizer o que é que poderiam fazer para melhorar. E aí é a tal questão, como já falei anteriormente, aqui no trabalho da Daniela, é exatamente voltar a propor medidas e avaliar após as medidas para ver se elas são eficazes ou não. Os riscos psicossociais. A probabilidade é baixa, as consequências são muito graves. Temos aqui um risco moderado e, portanto, voltamos à mesma questão. Se quiseres, reavalia após a implementação das medidas. Aqui foi nesta altura em que eu comecei a pensar o que é que a Daniela estaria a falar, porque começa a haver um desconforto térmico. Isto já começa a ser uma coisa séria. E quando reparei aqui na altura de apagar fogos, disse, bem, estamos aqui a entrar na situação do plano de segurança do edifício em que a recepcionista tem um papel ativo e vai apagar o fogo, quando reparei que, e quando me lembrei que a Daniela tinha falado de avaliar mais do que uma profissão e portanto ela fala aqui da profissão de bombeiro e efetivamente tem imensos riscos, probabilidade alta, consequências são graves, um risco importante. O que é que se poderá fazer? Pois efetivamente, por muito que nós queiramos, muitas vezes é difícil de alterar estas questões destes riscos. Pela inerência de funções, dificilmente nós vamos poder tirar o bombeiro de zonas onde haja elevado desconforto térmico, porque ele vai apagar fogos. É uma das grandes funções dos bombeiros. Não é? O ruído. O ruído tem muitas particularidades. E fala aqui da perda auditiva associada ao ruído ocorre por expressões prolongadas. E exatamente isto. Quando nós falamos de ruído em termos técnicos, nós falamos de uma exposição de 8 horas por dia a valores bastante elevados. Salvo raríssimas exceções, os bombeiros não estarão expostos a este tipo de risco. Estão expostos ao risco do ruído, como todos nós, mas dificilmente numa situação que o possa causar perda auditiva por exposição ao ruído. Poderão haver outras situações que levarão a isto. Probabilidade alta, consequências muito graves. Depois eu aqui discordo um pouco. Mas pronto. Se bem defendido, eu aceito
aceito esta avaliação. Os agentes biológicos, ainda mais agora, se nós pensarmos no caso Covid, e dos transportes que muitas vezes têm que ser feitos pelos bombeiros, probabilidade alta, consequências são muito graves. E, efetivamente, se nós não tiver, se no caso os bombeiros não tiverem, se os bombeiros não tiverem os devidos cuidados, poderá ocorrer essa situação. E, efetivamente, concordo, neste caso concordo plenamente. Falta, tal como nos outros casos anteriores, implementação de medidas e reavaliação. Os riscos respiratórios, e entramos também, probabilidade alta, consequências muito graves, neste caso graves. Estamos aqui a falar de um risco importante. Ok, muito bem. É um bom trabalho, bastante cuidado. Falta só a implementação das medidas e a reavaliação após essas medidas. O Diogo fala aqui de um pintor no escadote de 20 metros, em que a probabilidade de qualquer coisa é baixa 1, baixa 2, baixa 3, será alta, portanto, digo eu, e a consequência é muito grave de qualquer coisa, o que torna um risco intolerável. Portanto, eu não sei o que é que nós estamos a avaliar. Acredito que um pintor num escadote de 20 metros seja efetivamente um risco intolerável, até porque ele não pode estar, ou não deverá estar, numa plataforma. A escada não é considerada uma plataforma de trabalho, salvo algumas situações, e portanto, eu não sei, neste caso concreto eu não sei. Portanto, Diogo, se quiseres melhorar o teu trabalho, para já assume baixa 1, baixa 2, baixa 3 não existe, baixa, média, alta, e o pintor está num escadote, mas pode-lhe acontecer muitas coisas no escadote. Portanto, nós temos que saber o que é que estamos a avaliar. Okay? Estamos aqui a avaliar o bombeiro na mesma cena, na mesma situação. Baixa 1, baixa 2, baixa 3, não sei de que é que estamos a falar. O risco é intolerável. Vimos anteriormente no trabalho, salvo erro, da Daniela, a questão dos bombeiros, onde eram identificadas as situações perigosas. Aqui no caso do Diogo eu não consigo saber, portanto, Diogo, aconselho-te que refaças o trabalho. Aqui temos secretaria, será provavelmente secretária, será trabalho de secretária, trabalho de secretaria, não sei. A probabilidade é baixa, as consequências são pouco graves, dá um risco insignificante, mas eu não sei um risco significante de quê, portanto eu não posso avaliar algo que não sei. Portanto, aconselho que seja refeito o trabalho. A Dorine, a nossa líder CAUT, apresenta um trabalho bastante bom, com uma introdução simples daquilo que é a avaliação de riscos, mas passando àquilo que efetivamente será mais pertinente, os riscos, exposição, contração de vírus e doenças tropicais. Temos, por uma consequência muito grave, uma probabilidade média. Portanto, temos aqui um risco importante. Sendo um risco importante, algumas das medidas que podem ser adotadas vão ser a maior higienização dos espaços públicos e os maiores cuidados de higiene em relação aos recepcionistas. Isto é aquilo que se pede, faltando só a reavaliação. Portanto, Dorino, o que eu peço que faças para melhorares ainda este trabalho é exatamente depois desta implementação das medidas ou da proposta de medidas que faças uma reavaliação. Sendo que tenham noção que grande parte das vezes a reavaliação o que vai alterar será a nível da probabilidade, mas de qualquer maneira eu peço que o façam desta maneira. Os furtos, também identificados por vocês várias vezes, uma probabilidade alta, consequências muito graves, de risco intolerável, ok, tudo bem. Medidas de segurança contra furtos, câmaras de vigilância, seguranças ou polícias, tudo bem. Temos, neste caso, identificação das situações perigosas, avaliação dos riscos, propostas de medidas, só falta mesmo reavaliar com base nestas medidas. A violência, acontece no calor do momento em que um cliente de mau humor pratica algum tipo de mau humor,
pratica algum tipo de violência. Sim, o chamado bullying no trabalho também existe, tem um nome mais técnico, mas portanto temos aqui uma situação de consequências muito graves, probabilidade baixa, risco moderado. Portanto, a única medida para a Dorine a fazer será exatamente manter a calma, o que por vezes é difícil. Portanto, Dorine, peço-te que faças, reavalies após a implementação destas medidas para melhorar o teu trabalho. A Érica. Portanto, temos aqui três riscos: posturas inadequadas, quedas em altura, riscos psicossociais. Uma postura inadequada tem uma probabilidade elevada, as consequências variam entre as pouco graves, graves ou muito graves. Considerando isso, o risco pode ser igual a 3, 6 ou 9. Érica, não deixas de ter a sua razão, mas tens que decidir o que é que vais avaliar. Podemos estar a falar de posturas inadequadas, eles podem ser 3, 6 ou 9, porque se calhar eu posso ter dores nas costas com uma probabilidade maior do que vou ter dores nas pernas. E portanto, o que eu peço que faças é, por exemplo, se atuarmos assim que percebemos que a postura está adequada, podemos evitar problemas ao nível da coluna. Ok, tudo bem, para prevenir isso devemos optar por manter uma postura adequada e usar calçado que permita boa postura e que não nos traga transtorno ao longo do tempo. Falta aqui um E. Assim, teremos, falta aqui um E, o risco menor, pois a probabilidade disso acontecer será significativamente menor, porque seria uma probabilidade baixa e uma consequência baixa ou grave, logo o risco seria igual a 1 ou 2. Embora por vezes apeteça fazer desta maneira, tecnicamente não se deverá fazer. Portanto, o que eu te peço, Eric, é que decidas o que é que queres avaliar e que atribuas um valor. Portanto, tu tens aqui a identificação das situações, tens a avaliação das situações, a proposta de medidas e a reavaliação. Só te falta mesmo, para que isto fique melhor, é definir claramente o que é que queres avaliar e o que é que lhe estás a atribuir. Não atribuas os três valores, porque assim nós podíamos também dizer que a probabilidade podia ser 1, 2 ou 3 e assim nunca chegaríamos a lado nenhum. A queda em altura é exatamente a mesma situação, depois tens aqui protegidos, a proteção, definir o que é esta proteção, o que é que pretendes fazer. Com isso teremos uma probabilidade baixa, mas se acontecer as consequências, exatamente, falta só definir o que é que valores é que atribuis de probabilidade e de consequências. Os riscos psicossociais tem a ver com a capacidade mental de cada um, isso é verdade, há pessoas que resistem melhor às situações de stress do que outras. De qualquer forma, consequências pouco graves, graves ou muito graves, entramos outra vez no mesmo, terás que definir claramente o que é para ti pouco grave, grave ou muito grave e assim avaliar com base na tua decisão. Portanto, Érica, aconselho-te que faças esta mudança. O Tiago apresenta como primeiro risco as posturas inadequadas, consequências a má postura, dores de cabeça, outra vez a má postura, a fadiga. As soluções, não vamos falar em soluções, vamos falar em medidas de minimização ou medidas preventivas, se estamos a falar. A avaliação não existe. A situação perigosa de identificação do perigo ter problemas na coluna vertebral. Aqui serão as consequências, não será bem a situação perigosa, porque a situação perigosa é exatamente as posturas inadequadas. Portanto, o que deverás fazer é avaliar, neste caso, os problemas na coluna vertebral, tendo em conta a probabilidade e as consequências. Já propões as medidas preventivas ou medidas de minimização, como quiserem chamar, e nesta altura reavalia sempre com base naquilo que é o fator probabilidade vezes consequência que valoriza o risco. Mesmo, fazes bem, identificas as situações de risco, identificas medidas, mas não fazes a avaliação. Neste caso concreto, tu tens que avaliar exatamente os problemas ou riscos psicossociais
stress, ansiedade, depressão, escolhe um e avalia com base naquilo que é a tua sensibilidade e reavalia com base nisto que são as tuas propostas de medidas. O terceiro risco, trabalhos com ecrãs de visualização. Não se esqueçam dos assentos. Indisposição por ruído ou vibrações, isto poderá acontecer se nós estivermos a falar de maquinaria pesada. Dificilmente acontecerá se falando de um computador. Um computador que transmita vibrações físicas ao utilizador está com um problema grande. Portanto, isto dificilmente existirá. Novamente, identificas algumas das consequências, portanto, serão aquilo dos riscos, algumas medidas, e a avaliação novamente não há. E quando tens aqui a probabilidade de terem problemas de visão ou problemas de costas, o que tens que fazer é avaliar um deles. Porque o risco de ter problemas de visão é diferente do risco de ter problemas nas costas. Portanto, como vos disse, para um perigo existem vários riscos, é um caso concreto, problemas de visão, problemas de costas, avaliem um deles. Portanto, Tiago, aconselho-te também a que faças. A Joana não entregou, se quiser, com a devida penalização por não tê-lo feito, poderá fazê-lo agora. O João Lima apresenta aqui, relativamente ao risco de furtos, um risco moderado, que eu deduzo que seja uma probabilidade baixa e consequências muito graves, medidas de maior segurança, facilitar a chamada da polícia. Ok. Falta reavaliar. Ok. Com base nestas medidas, reavaliar para ver se é efetiva a medida ou não. As quedas ao mesmo nível, a mesma coisa. Sendo que as quedas ao mesmo nível teremos que avaliar o risco de partir um braço, rachar a cabeça, de um entorse, seja o que for, do furto, a mesma coisa. As posturas inadequadas, também. As medidas estão aqui, mas falta a identificação do risco e a reavaliação após as medidas propostas. A Leonor faz a introdução do que é aí bem a avaliação de riscos. Isto também é Dr. Google a funcionar, por certo. Os 3 riscos identificados e bem, fadiga, consequência grave, probabilidade média, sendo assim um risco moderado. Portanto, estamos a falar aqui de um 2 por 2, pronto, não interessa. Risco moderado, quedas ao mesmo nível. Tudo bem. Consequência pouco grave, probabilidade baixa, sendo insignificante, ok? Ao contrário do que disseram alguns colegas, onde se trabalhará a Leonor é difícil cair-se, e ainda bem. O desentendimento entre a vida de trabalho e a pessoal, muito grave, pode originar algum tipo de depressão, sendo assim classificado como muito grave, com uma probabilidade média de acontecer. Eu aqui tenho algumas dúvidas em classificar isto com base na matriz. Portanto, Leonor, se entenderes, coloca mesmo a probabilidade baixa 1, consequências pouco graves 1 vezes 1, risco insignificante. O exemplo. Tens aqui, apresentas as medidas. Aqui julgo que este equipamento eletrónico estás a referir-se de uma máquina de secar o chão, provavelmente. Isto é um equipamento elétrico, não eletrónico. Dizes muito bem, fato importante após a implementação de certas medidas, reavaliar, que é exatamente o que não fizeste. Já que fizeste esta chamada de atenção, fizeste os perigos, aqui não terminaste esta questão, mas avaliaste os riscos e restar os resultados. Aqui teríamos a fase de implementação das medidas e rever a avaliação. Portanto, Leonor, se quiseres, complementa o trabalho com base
naquilo que o próprio dizes que é a reavaliação. A Mónica. À semelhança do que nós já vimos atrás, um trabalho bastante parecido, apresenta a avaliação, risco moderado, risco intolerável para furtos e quedas ao mesmo nível e risco moderado para posturas inadequadas. Apresenta algumas medidas, mas não faz a reavaliação. Portanto, o que eu aconselho à Mónica é que o faça para melhorar o trabalho. Está simples, mas apresenta as três situações, apresenta a avaliação, apresenta as medidas, não apresenta a reavaliação. A Patrícia faz aquilo que é suposto fazer, que é exatamente identifica a situação de quedas em altura, probabilidade de consequências, identifica, valoriza o risco como moderado, faz a proposta de implementação das medidas, embora falta aqui considerar do que é que nós estamos a falar, porque depois vamos já as medidas, vamos implementar andar muito carregado, estamos a falar de quedas em altura. Evitar andar muito carregado ao subir superfícies mais altas, utilizar os equipamentos necessários, o capacete. O capacete é um equipamento de proteção individual que protege contra a queda de objetos. Ou seja, se me cair alguma coisa na cabeça, se eu tiver o capacete, fico protegido. Se eu cair de uma superfície alta com o capacete, não me vai servir de grande coisa. Portanto, esclarece melhor aqui esta questão, mas tudo bem. Ao implementar as medidas, o que é que estamos a falar? Estamos a baixar a probabilidade e estamos, curiosamente, também a baixar as consequências. Falta aqui identificar, quando vocês fazem o produto da probabilidade e das consequências, identifiquem o risco. Portanto, se ele é 6 igual a 6, estamos a falar de para uma probabilidade média e consequências muito graves, estamos a falar de um risco importante. Para as posturas inadequadas é a mesma questão. E os horários por turnos. Ok, é só colocar aqui a valoração do risco. Ou seja, a classificação, se um risco igual a 6, se ele estiver aqui ou aqui, estamos a falar de riscos importantes, portanto, falta só, neste caso concreto, esclarecer melhor o que é esta questão aqui do capacete e identificar o risco com base naquilo que é a sua valoração. O Ricardo apresenta este trabalho que diz basicamente que o 2x a vermelho e o 2x a verde. O 2x a vermelho será horários por turnos, 1 por 1 é insignificante, e as posturas inadequadas, adequadas é com Q de causa ou Q de quá e não com C, é um 2 por 2, é um 4, que é um risco moderado. Importa saber o que é que nós estamos a falar aqui da questão dos horários por turnos e porque é que nós vamos considerar que as probabilidades e as consequências resultam num risco insignificante. E falta também rever a questão das posturas inadequadas. Se nós entendermos que a probabilidade é média e que as consequências são graves, estamos a falar de quê? Posturas inadequadas, tal como já vimos em exemplos anteriores, tem vários riscos associados e, como tal, convém explicar. Por fim, tal como outros exemplos de trabalhos, temos que propor medidas e reavaliar. Portanto, Ricardo, aconselho-te vivamente que o faças. A Vera, com um trabalho
semelhante à Patrícia. Eu não tenho nada contra os trabalhos feitos em conjunto, atenção. Não posso deixar de referir que, efetivamente, o trabalho está bastante semelhante. Tal como disse, salvo o erro da Patrícia, identificar aqui a correta valoração do risco. Ou seja, quando nós avaliamos o que é que resulta, o risco não resulta num 4, resulta num risco classificado como moderado. E, portanto, é esta questão que vocês deverão corrigir. Temos aqui trabalho com ecrãs de visualização, outra vez, a questão dos furtos, o risco social. Aqui um pormenor que eu achei curioso, que é o pedir ajuda usando o método de gritar fogo e não o socorro, porque no socorro as pessoas não vêm no fogo, a tendência de virem é maior. Isto na teoria, na prática poderá ser assim ou não. E as quedas em altura, carregamento de materiais pesados, sinalização, presença do corrimão. Ok, aqui evitar o carregamento, vamos substituir o carregamento por transporte de materiais pesados. Ok, vou aceitá-lo como tal. Não te esqueças, Vera, também de valorar aqui, ou de classificar o risco com base aqui na tabela. E pronto, para hoje, o que vos proponho é exatamente que reformulem o vosso trabalho para que eu possa avaliar. Depois de me enviarem, aqueles que entenderem por enviar, se tiver mais algum apontamento a fazer, não voltarei a fazer um vídeo sobre isto, mas sim nos comentários aqui dos trabalhos. É aí que o farei. E, portanto, a aula de hoje será exatamente se fecharmos esta questão da avaliação de riscos profissionais. Já sabem, se tiverem alguma questão, façam como têm feito. Perguntem que eu respondo mesmo fora do horário das aulas. Até à próxima, continuação de bom trabalho.